Olá, 7 de agosto de 2018, as principais notícias desta terça-feira estão aqui na TV Difusora. Incêndio no Hospital Centro Médico deixa pacientes, funcionários e moradores assustados. A audiência pública vai discutir reforma e ampliação do Hospital da Criança em São Luís. Homens são presos com 500 cartões do Bolsa Família no Maranhão. Prédio histórico do Palácio das Lágrimas, no centro da capital, fechou em 2012 para a reforma e até hoje está abandonado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. São 7 horas e mais 2 minutos. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o nosso Bom Dia. Não vá perder a hora, 7h02. Um ótimo dia para você que já está no trabalho, acompanhando a nossa programação, acompanhando a programação da TV Difusora. Aos amigos aí de Imperatriz, de Caxias, de Codó, ligados da nossa programação, o nosso muito obrigado pela audiência em nome de toda a equipe aqui da TV Difusora. E nós vamos começar mostrando hoje um registro feito na noite de ontem, pelo um incêndio que aconteceu aqui na capital, no Hospital Centro Médico, bairro do Monte Castelo. Não houve registro de feridos, mas funcionários, pacientes e moradores ali da região ficaram assustados com o incêndio. A nossa equipe de reportagem, os repórteres Silvan Alves e Laudi Pereira estiveram no local. Confira na reportagem. Olha só, esse aqui é o bairro do Monte Castelo, aqui em frente ao Hospital Centro Médico. Equipe do Alto Bomba Tanque do Corpo de Bombeiros, uma viatura com uma equipe lá dentro, e o que houve aí foi um princípio de incêndio. Segundo informações dos próprios policiais dos bombeiros que estão lá dentro, lá na parte interna, parece que já está tudo sob controle, parece que já conseguiram controlar a situação, e você vai vendo aí só a movimentação aí de populares, a movimentação das pessoas. Dizem que houve uma explosão. E também logo depois, né, a chegada dos bombeiros foi também uma chegada rápida. A viatura da SEMAR, né, foi feito o desligamento lá. Tem um pessoal da SEMAR bem aqui no canto, aqui da imagem, você pode ver ali perto da viatura. É o pessoal que está trabalhando aí fazendo desligamento da rede. Médico correu aí, enfermeiro correu. E aí não avisaram nada aí, ó. Os pacientes estão por conta. Não é nenhuma satisfação. Nada. Os pacientes. Os pacientes estão correndo por conta. Eu tô com minha irmã aqui porque a gente vem empurrando a cadeira de roda aí, ó. As autoridades vão dizer realmente o que aconteceram. Nós estamos mais preocupados em transportar todo mundo com segurança. Está sendo super tranquilo essa reposição para outros hospitais, os familiares colaborando, os planos de saúde colaborando. É importante que todo mundo saia bem dessa situação. E aí a situação por pouco não fica mais grave, né? Aí por isso é que o pessoal está reclamando, são muitos acompanhantes, as pessoas estão ali fora. Tem gente que está fazendo agora a retirada aí dos seus parentes, aqui do Hospital Centro Médico, para que eles possam ser levados aí para outro hospital. Na proporção do incêndio, né? E todo mundo assustado, com medo, foi essa situação. Você vai ver que lá na parte lá está sem iluminação, não tem iluminação lá, olha lá, está tudo desligado. E aí você vai vendo só a penumbra aí do pessoal lá do movimento, lá de funcionários, acompanhantes, o pessoal que está ali dentro do hospital, no caso aí do Centro Médico. Aí, portanto, as imagens são de ontem à noite, momentos após esse incêndio que aconteceu no Hospital Centro Médico, no Monte Castelo, aqui próximo ao centro da cidade, aqui na capital maranhense. E agora pela manhã, o repórter Eduardo Ericeira foi ao local tem mais detalhes para nós a respeito desse incêndio que aconteceu ontem. Vamos ver se a movimentação está normal ou não agora pela manhã. Bom dia, Eduardo. Olá, muito bom dia, Adalberto. Bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A nossa equipe chegou cedo aqui no Hospital Centro Médico, que fica localizado no bairro do Monte Castelo, na região central de São Luís, onde na noite de ontem ocorreu um incêndio, segundo já confirmou inclusive o Corpo de Bombeiros que atendeu a ocorrência. Na manhã de hoje a gente percebeu que a movimentação, pelo menos aqui do lado de fora, a gente percebe que é bastante tranquila, as pessoas chegam para trabalhar normalmente. Também a gente já percebeu a chegada de alguns acompanhantes, provavelmente de pacientes, porque não são pessoas que são funcionárias aqui do hospital. Equipes de combate a incêndios do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão atenderam esta ocorrência na noite desta segunda-feira nas dependências do Hospital Centro Médico. Os militares chegaram rapidamente ao local em uma viatura autobomba tanque e logo debelaram fogo que começou no gerador do hospital, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Não houve vítimas. As causas serão apuradas pelo Centro Técnico do Corpo de Bombeiros. Outra informação que foi repassada pela
pelas equipes do Corpo de Bombeiros, que permaneceram no local até as 10 horas da noite, realizando o rescaldo. Além de que não houve feridos, uma notícia pelo menos boa, apenas os danos materiais, que uma perícia irá determinar as causas do incêndio. A gente percebeu, inclusive, a presença de um gerador aqui na parte externa do hospital. Provavelmente foi o gerador que foi atingido aqui da unidade hospitalar, e esse novo gerador, a gente não conseguiu a confirmação, esse novo gerador deve prestar auxílio, deve auxiliar aqui no atendimento aos pacientes. Segundo ainda informou o Corpo de Bombeiros, alguns pacientes tiveram que ser transferidos para outras unidades hospitalares ou tiveram que ser deslocados aí para outros blocos. Próximo a onde aconteceu o incêndio tinha um bloco, apesar de não ter sido atingido, como eu disse, nenhum paciente, mas alguns pacientes tiveram que ser levados para outros blocos aqui no centro médico e outros acabaram sendo aí transferidos para outra unidade hospitalar aqui da capital São Luís. O Corpo de Bombeiros vai aí fazer a perícia para saber o que aconteceu. A SEMAR também veio até o local, a Companhia Energética do Maranhão, já que o incêndio acabou atingindo cabos, a fiação elétrica do hospital. Até por se tratar de uma unidade hospitalar, a Companhia Energética do Maranhão, técnicos aí da SEMAR vieram até o local para justamente verificar a situação e fazer algum reparo. Movimentação pelo menos na manhã desta terça-feira, após o incêndio da noite de ontem, da noite desta segunda-feira, pelo menos aparentemente aqui no Hospital Centro Médico é normal. Eduardo Ericeira para o Bom Dia Maranhão. Portanto, Eduardo, atualizando você em relação a esse incêndio que aconteceu no hospital aqui na capital maranhense, tudo funcionando normalmente, pelo menos é o que parece aí no início dessa manhã de terça-feira. A direção do hospital diz que deu toda a assistência aos pacientes e que tomou todas as providências necessárias já desde a noite de ontem, quando aconteceu o fato. São 7 horas e mais 8 minutos. Para tentar diminuir o número de assaltos a coletivos aqui na capital maranhense, a Polícia Militar está reforçando as fiscalizações no transporte público. Esse motorista nos conta que na tarde do último domingo, o ônibus que conduzia foi alvo de assalto em pleno centro da cidade. Esse mesmo trajeto ontem fui assaltado no horário por volta de 6 horas da tarde. Cheguei no terminal, aí peguei o pessoal, quando chegou lá na Kennedy, ali perto do Guarais, eles anunciaram o assalto. 2 malucos, pertence de todo mundo, celular, renda do carro, tudinho. Os assaltos a coletivos em São Luís continuam preocupando as autoridades de segurança. De janeiro a julho deste ano, 339 ocorrências do tipo foram registradas dentro dos ônibus que circulam diariamente pela cidade. Usuários e rodoviários convivem com medo de se tornarem novas vítimas. Tem vários trabalhadores fazendo tratamentos psicológicos e neurológicos sem as mínimas condições, mas de retornar ao trabalho. Nesta segunda-feira, uma operação deflagrada pelo Batalhão Tiradentes aconteceu em um dos pontos do centro com maior registro de assaltos, a Praia Grande. Ônibus foram abordados e os passageiros revistados pelas equipes policiais. A gente se sente seguro quando os policiais fazem isso, né? A parte ruim que a gente acha é quando há aquela discussão, aquela coisa, quando o policial entra e ele é educado, então trata bem os passageiros, porque nós somos todos trabalhadores e queremos o melhor, né? Um trabalho que precisa ser feito e a polícia tem feito com excelência esse trabalho. De janeiro a julho deste ano, a Polícia Militar realizou dentro dos coletivos 18.776 abordagens, com um saldo de mais de 375 mil passageiros revistados. Esse número que foi levantado, foi catalogado pelo Batalhão Tiradentes, ele é oriundo principalmente da parceria que o Batalhão Tiradentes tem com o SET, o Sindicato dos Empresários aqui do Transporte aqui de São Luís. Nós fizemos uma parceria. Nós utilizamos um cartão eletrônico, é o sistema de bilhetagem. Todas as vezes que a gente faz as abordagens, a gente passa o cartão, é uma forma de fidelizar, de mostrar que realmente nós estamos abordando os coletivos. De acordo com a Polícia Militar, os assaltos a ônibus são na grande maioria praticados por adolescentes, jovens que ainda não atingiram a maioridade. E nesses casos, como as leis são bem mais brandas, muitos deles são apreendidos, em seguida ganham a liberdade e acabam retornando ao mundo do crime. Recentemente, usuários e trabalhadores viveram momentos de pânico dentro de um ônibus da linha Gapara. Os criminosos estavam armados com facas. 3 deles conseguiram fugir. Só um adolescente suspeito de envolvimento foi apreendido. Temos nosso serviço de inteligência, nós temos também o Disque Denúncia do Batalhão Tiradentes, que é o 88760176, que possa nos fornecer essas informações, esses dados, e a gente, a partir desses dados, a gente produzir conhecimento, elaborar informações e poder tirar de circulação essas pessoas que teimam
ainda em proceder e assaltar os coletivos aqui de São Luís. Confira agora o nosso giro de notícias. Vence nesta terça-feira o prazo para o pagamento da segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU. Os contribuintes devem ficar atentos ao calendário de pagamentos do IPTU 2018. O vencimento das parcelas está previsto para o 5º dia útil de cada mês. A Prefeitura de São Luís disponibilizou os dados da cobrança no portal da Secretaria Municipal da Fazenda. Caso prefiram, os contribuintes também podem solicitar a emissão de boletos a vencer e já vencidos na Central de Atendimento da Secretaria. Um sargento reformado da Polícia Militar, identificado como José de Ribamar, de 50 anos, morreu durante colisão com uma motocicleta na MA 203, que dá acesso ao município de Raposa. O condutor da moto também não resistiu ao acidente. Ele foi identificado como Robson Celestino da Silva. 4 homens foram presos em Governador Edson Lobão com 600 cartões, 500 somente do Bolsa Família. Segundo informações da polícia, os suspeitos gastaram uma quantia superior a R$4.000 no complexo turístico de Pedra Caída, quando a prisão aconteceu. Todos foram apresentados no plantão central da Delegacia Regional de Imperatriz. Vamos falar com o Silvão Alves. Silvão, um ótimo dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Chama atenção esse caso aí lá no interior de cartões. São mais de 600 cartões, 500 cartões do Bolsa Família. Quer dizer, o governo federal faz o investimento, famílias precisam dessa renda e acontece esse tipo de coisa, quadrilhas que agem nessa direção. Você viu a conta que estava dando lá? R$4.000. Mais de R$4.000 que gastaram só numa faca. Fazendo turismo. Lá no complexo lá de Pedra Caída. Né? Depois a polícia descobriu que no trajeto de lá para o Governador Edson Lobão, eles acabaram sendo presos. Eles também estouraram em churrascaria, imagem das lojas de conveniência, de postos de combustíveis, né, também, que acabaram procurando a delegacia depois da divulgação da prisão desses indivíduos, que são todos aqui da região do Médio Mearense, são de Bacabal. Já tem passagens, inclusive pela prática de crime de estelionato, como você disse. É um crime bárbaro, porque a partir do momento que estão usufruindo do benefício, estão deixando muita gente que deveria estar sendo beneficiada no programa Bolsa Família, né? E aí eles acabam utilizando isso para farra, ostentação, né? Enquanto as pessoas que deveriam estar sendo beneficiadas acabam ficando à margem desse processo. Ô Silvão, está tendo agora uma operação nesse momento na Vila Luizão. Eu queria que você falasse sobre essa operação até agora, quantas pessoas já foram presas, enfim, que informação você tem sobre essa operação? Olha, tem uma operação conjunta que está sendo realizada para cumprimento de mandados de prisão, mandados de busca e apreensão, Polícia Civil, Polícia Militar. Já a operação foi deflagrada logo às primeiras horas da manhã, né, logo cedo, e pelo menos 2 prisões já foram efetuadas, já tem 2 pessoas presas. Daqui a pouquinho, no decorrer do dia, a Polícia Civil deve fazer a divulgação, né, do resultado da operação, porque ela ainda está em andamento, naquela região lá da Vila Luizão, que visa justamente cumprir mandado de prisão, pessoas que estão foragidas e pessoas que cometeram crimes e que estão sob investigação em inquéritos feitos pela Polícia Civil e que já estão com mandado de prisão em aberto. Silvão, prenderam lá em Imperatriz, aquele caso que a gente mostrou aqui, inclusive, tentativa de feminicídio, né? Mas acabaram prendendo a pessoa ontem? O Ramoni, a gente falou sobre esse caso ontem, que foi mais um caso de agressão contra a mulher, não é? Ele estava separado da companheira há cerca de 6 meses, e ao encontrá-la numa festa que estava ocorrendo no final de semana, esse é o Ramoni Rodrigues de Jesus, ele foi preso ontem, já à tarde, pela Polícia Militar do Estado do Maranhão. E ela, que é uma jovem, a Nayara Lima, ela tem 18 anos e estava separada dele há cerca de 6 meses. Ele não aceitava, tentava a reconciliação. E ao vê-la numa festa lá no Parque Alvorada, ele se armou com uma faca e veio por trás, sem que a vítima percebesse, e acabou desferindo vários golpes na Nayara. Ela está internada, o estado dela ainda é grave, de acordo com os médicos, e a Polícia Militar ontem efetuou a prisão dele, né? E como o delegado Eduardo Galvão, que é o delegado lá de Imperatriz, entendeu que ainda estava em estado de flagrância, ele fez a lavratura do auto de prisão em flagrante por crime de tentativa de feminicídio.
Silvão, aquele caso do detento lá em Pinheiro, existem novidades? Que informações a polícia tem sobre a morte daquele detento na unidade penitenciária de Pinheiro? Olha, ele era de Mirinzal, era conhecido como de menor, o Jonathan Kennedy Silva, ele é conhecido como de menor, tinha sido preso no mês passado por portar um simulacro de arma de fogo praticando assalto, mas na verdade o que a polícia está investigando é que a morte dele foi uma encomenda, ele teve um mandante, não é? É o líder de uma organização criminosa, dessas que atuam aí na região da Baixada, e aí ele deu ordem para que o de menor fosse executado dentro da cadeia, com requinte de crueldade, porque ele era suspeito de ter assassinado o integrante dessa organização criminosa. A OAB já está acompanhando o caso, os 13 detentos começaram a ser ouvidos, porque os 13 detentos que estavam com ele na cela, a princípio tentaram ainda dissimular que ele tinha saído de uma audiência na semana passada e que não tinha retornado, né, tentando encobrir, claro, o assassinato, o crime bárbaro que havia ocorrido lá dentro da unidade prisional lá de Pinheiro. E outra coisa, como esse é um período crítico, né, esse período aí, como já estava um tempo que não ocorria esse tipo de fato nas unidades prisionais aqui do Maranhão, a Secretaria de Administração Penitenciária abriu um processo administrativo para investigar as circunstâncias, como é que essa arma chegou, não é? De repente, como é que essa coisa aconteceu lá dentro da unidade prisional, lá de Pinheiro, depois de tanto tempo em que havia uma aparente tranquilidade dentro do sistema prisional do Maranhão. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você. Ok, bom dia a todos. São 7h mais 18. No próximo bloco nós vamos mostrar o abandono de um prédio histórico que fechou para a reforma em 2012 e até agora continua abandonado. E mais, educadores estão preocupados com o pouco interesse dos jovens nas eleições desse ano. E tem Diogo Coutrin falando dos bastidores da política, tudo isso depois do intervalo. Voltamos já. São 7h21. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado do Maranhão. Você aí na região central do Maranhão acompanhando a nossa programação. Nosso obrigado pela preferência de audiência. Estamos aqui com um Bom Dia Maranhão para você, atualizando as principais notícias desta terça-feira. Olha, um importante prédio histórico em pleno centro da cidade está abandonado. O Palácio das Lágrimas fechou para reforma em 2012, com uma obra prevista para 120 dias, acredite. Mas até hoje a obra não foi concluída. Rua da Paz, esquina com a São João. Era nesse endereço que funcionava a Faculdade de Farmácia e Odontologia da Universidade Federal do Maranhão. Nem faz tanto tempo assim, mas quem passa por aqui todos os dias já não lembra mais há quanto tempo as portas estão fechadas. Bastante tempo, eu acho, porque eu nunca vi ninguém aqui. Mais de 10 anos. O problema é que o casarão foi fechado para a reforma em 2012 e o prazo para a entrega da obra era de 120 dias, mas já se vão 6 anos e nada ficou pronto. A placa da obra que nunca terminou foi retirada, enquanto o tapume colocado ao redor do prédio continua de pé, mas a pintura sem manutenção, os janelões quebrados e o mato no interior do imóvel são sinais do abandono. Um dano ao patrimônio histórico e à memória do Estado, uma vez que aqui também funcionou um dos mais importantes prédios do Centro Histórico de São Luís, o Palácio das Lágrimas. Trabalhando ao lado do casarão, seu José Domingos é dos poucos que conhece a história. Um prédio muito antigo, que tinha uma história de 2 irmãos que teve um assassinato, um negócio assim. E parece-me que um matou o outro por causa de conversa deles dois. Mas antes de tudo mesmo foi um colégio, foi a escola modelo. Este historiador conta que existem várias lendas macabras sobre o Palácio das Lágrimas. A principal delas é a que envolve os 2 irmãos portugueses que vieram morar nesse endereço. Irmãos portugueses, né, que vieram fazer a América, vieram fazer fortuna aqui no Maranhão, no Brasil, e um prosperou e o outro não prosperou tanto, né? E aí o que não prosperou, economicamente falando, ele acabou assassinando o irmão que fez fortuna. E antes de ser enforcado, ele proferiu, né, estas últimas palavras, né, que a partir daquele momento esse palácio ficaria conhecido como Palácio das Lágrimas, devido ao sofrimento da mãe dele e dos seus irmãos. O prédio que um dia abrigou o Palácio das Lágrimas no século XIX foi demolido para a construção do atual. As histórias, no entanto,
essas continuam de pé e precisam ser preservadas para que tenham um final feliz. A gente espera, pelo menos, né? Um prédio que abrigou, inclusive, cursos da Universidade Federal do Maranhão. Há uma expectativa de ser criado ali um local que trate da ciência, fale da ciência no nosso estado, da importância disso, enfim. Há um projeto para que isso aconteça, mas na prática você viu que até agora nada aconteceu, o prédio está completamente abandonado, infelizmente. Não é a única obra abandonada, não, do governo federal aqui no estado. Nós temos a Biblioteca Central da UFPA, por exemplo, também obras paradas, os alunos têm denunciado esse fato constantemente. A nossa equipe de produção pediu informações da Universidade Federal do Maranhão sobre especificamente essa obra do Palácio das Lágrimas, mas até agora não obtivemos resposta. Fazer um programa de intercâmbio estudantil e morar em outro país tem sido um desafio para muitos brasileiros, principalmente com o corte das verbas aí federais, não é? Aqui a gente tem pelo menos uma notícia boa. O Lucas de Jesus, de 17 anos, acaba de ganhar uma bolsa de estudos para um ano na Argentina. E ele deve embarcar já na próxima semana. A ansiedade é tanta que a mala não só começou a ser arrumada, como já está quase pronta. É sob os cuidados da mãe que Lucas, de 17 anos, o caçula de 6 irmãos, se prepara para o intercâmbio. A viagem vai ser no próximo dia 11, já está bem pertinho. E quando Lucas sair por aquela porta, vai ser a realização do primeiro de muitos sonhos. O coração está ali aflito, né? Mas feliz também, agradecendo a oportunidade pelas pessoas que me deram. Nunca viajei, mas será a primeira vez, então vou aproveitar. Dona Sônia se divide entre o orgulho do filho e a apreensão de ver ele saindo de casa. Nunca se sabe lá na hora como é que vai ser, na hora da despedida, tá entendendo? Então, Jesus toma de conta e vai dar tudo certo. Eu vou ser forte, que eu sempre acreditei em Deus e vou confiar. O adolescente de família humilde ganhou uma bolsa para passar um ano aprendendo espanhol na Argentina. O prêmio veio por causa do desempenho dele ao longo dos últimos 8 anos no projeto Bombeiro Mirim, no Centro de Capacitação Profissional do Maranhão. A gente escolheu para mostrar para os outros que vale a pena você se envolver, você se destacar. E quanto mais a gente se dedica, a gente pode crescer. Augusto chegou há 2 semanas do intercâmbio e o blazer cheio de bottoms é uma das lembranças que trouxe dos Estados Unidos. De volta ao Brasil, ele aos 16 anos tem orientado os futuros intercambistas. É de instruir os intercambistas que estão saindo sobre o que fazer, como lidar com a pressão de estar saindo da sua casa, como organizar a mala, o que levar, o que dar de presente para as famílias anfitriões, quantos pins levar. E dão testemunho dos impactos do intercâmbio. O intercâmbio mudou minha vida. Me trouxe uma visão de mundo que melhorou o meu caráter significativamente. Mudanças que Lucas, vencendo as barreiras socioeconômicas, está prestes a desfrutar. Estou feliz demais. Também emoção muito grande. Foi difícil de acreditar, mas agora na reta final, falta poucos dias para me viajar. Meu sonho desde criança era sempre servir as Forças Armadas, servindo e ajudando as pessoas que precisam, mais do que eu. Legal, né? Boa viagem para o Lucas, que é um exemplo aí a ser seguido. São 7h28. Olha, apesar do número de eleitores ter crescido esse ano em comparação a 2014, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, ainda é pequena a quantidade de jovens que devem ir às urnas nas eleições de outubro. A situação preocupa, por exemplo, os educadores, que consideram essa faixa etária essencial para o processo eleitoral. Será a primeira eleição de Arney. Mesmo tão novo, aos 17 anos, ele já sabe da importância do voto. A política é muito importante, porque é ela que vai primar, né, pelo nosso futuro, pelo futuro do país. Só que Arney faz parte de um seleto grupo que vem perdendo espaço, o número de jovens eleitores. Segundo o levantamento recente divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores para o pleito deste ano aumentou em relação à última eleição. Em contrapartida, o número de eleitores adolescentes diminuiu. Os dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral demonstram que aproximadamente 144 milhões de brasileiros estão aptos a votar nas 5.568 cidades nas eleições do dia 7 de outubro. Desse total, pouco mais de 2 milhões de eleitores têm 16 ou 17 anos, faixa etária em que o voto não é obrigatório.
o que representa apenas 1,6% do eleitorado brasileiro. Ainda segundo o levantamento do TSE, em relação à escolaridade, boa parte do eleitorado não terminou o ensino fundamental. São 1.090.454 pessoas nesta situação, o que representa 24,3% do eleitorado brasileiro. André e Alexandre têm a mesma idade de Arney, 17 anos, mas com uma diferença. Mesmo aptos a votar, eles preferiram não tirar o título de eleitor. Eu não me senti muito preparado para interferir na política do nosso país ainda, pelo fato de ser uma decisão muito importante, porque essa decisão vai levar o nosso país por mais 4 anos, e se for sem pensar, assim, de jeito muito aleatório, pode interferir mais ainda no meu futuro como estudante que quer investir, que quer entrar no mercado de trabalho, que seja assim mais favorável para todos nós, entendeu? Eu não tenho um candidato exato que expresse as minhas opiniões, que possa me representar da forma que eu acho adequado. Mas eu tenho noção sim da questão da importância do voto, que ele é sim uma forma de expor nossas opiniões e nossa forma de participar da política. Para tentar reverter esse quadro de desinteresse político por parte de adolescentes e jovens, esta escola de São Luís vem tratando do tema durante as aulas. O importante é você ter autonomia no seu voto. Então não seja seguidor, porque o seguidor, ele sempre, na verdade, não vai olhar de uma forma mais crítica, não vai perceber os determinados equívocos do seu candidato, porque todos eles têm os seus equívocos. Tem as suas virtudes, mas também tem os seus equívocos. Nosso comentarista de política já está aqui, é John Coutrin. John, essa situação que a gente mostrou na reportagem é preocupante, não só por conta dessa situação relacionada aos jovens, né? Mas as pesquisas mostram que nunca na história da redemocratização do país se teve um momento como esse, em que as pessoas têm 13 candidaturas confirmadas no final de semana para a presidência da República, mas um absoluto desinteresse das pessoas pelas eleições, John. Sim, Adalberto, bom dia a todos. As pesquisas mostram exatamente isso que você falou. O retrato, Adalberto, hoje da política brasileira é o desinteresse, o descrédito da população em relação à política e aos políticos, sobretudo, por conta dessa crise que nós vivemos, não só crise econômica. Nós vivemos uma crise política no país por conta da falta de credibilidade dos nossos políticos, que acabaram levando o país a essa situação. Qual é o grande desafio das eleições deste ano e dos políticos? As pesquisas mostram um grande desinteresse e um número elevado de indecisos em relação à eleição. Vai ser o candidato que conseguir mexer com o eleitorado, mexer no coração, mexer com a emoção, no sentido de levar ainda o povo a acreditar em alguma proposta que possa tirar o país dessa situação. Aquele candidato que levar um discurso que mexa exatamente nisso, nessa questão de que ainda é possível acreditar na política e nos políticos, e que a melhor forma de mudar o país, a situação que nós vivemos, é pela política, esse candidato conseguirá, digamos, vencer a eleição. Hoje, nenhum deles tem conseguido, apesar de um discurso mais radical de um deles, da extrema-direita, por isso que conseguiu aí um número de adeptos, claro, que ainda é pouco, Adalberto, mas é por isso porque ele levou propostas no sentido aí de mudar essa realidade. Mas é claro que nós precisamos ponderar e de um candidato que tenha equilíbrio, que possa levar o país novamente a ter o crescimento e a ter a estabilidade política e econômica. Você fala da emoção, é preocupante porque nem sempre a emoção vem acompanhada da razão. Isso. Muitas das vezes são situações completamente antagônicas, é preciso pensar bastante e o que se observa também é que muitas vezes os candidatos jogam para a torcida, ou seja, as propostas, na verdade não existem propostas, existe um discurso feito para agradar a maioria e propostas reais, concretas para mudar o Brasil, infelizmente a gente não tem observado, né? Agora, John, vamos falar sobre a situação do Lula, que retirou o pedido de soltura do Supremo Tribunal Federal. Aí as pessoas perguntam, mas por que o Lula tomou essa atitude, John? Exato, ele retirou esse recurso, a defesa do Lula retirou esse recurso, Adalberto, pelo seguinte fato, porque os ministros do Supremo Tribunal Federal emitiram sinais de que, ao julgar esse recurso, que teria efeito de reverter essa decisão que condenou Lula, ou seja, a defesa pedia que ele fosse solto ou então participasse das eleições, a defesa entendia
e analisava que ao analisar a corte esse pedido de soltura, também podia ser visto a questão da inelegibilidade do Lula, ou seja, eles já anteveriam a inelegibilidade do Lula, ou seja, deixariam ele inelegível, ou seja, eles aproveitariam esse julgamento do Lula no STF de soltura dele, dessa revisão dessa pena, desse efeito de condenação dele de 12 anos e 1 mês por conta ali do triplex, e aí também poderiam colocar em pauta, já discutir a questão de o Lula ser elegível ou não ser elegível ou inelegível para as eleições deste ano. Então a defesa, por conta disso, em acordo com o próprio Lula, Adalberto, eles acharam melhor desistir desse pedido de soltura do Lula neste momento no STF, para que ele possa registrar a candidatura dele no dia 15 de agosto, para só então ser discutida a questão de que o Lula será elegível ou não. Por conta de o Lula estar, novamente nós explicamos, enquadrado na lei da ficha limpa, ou seja, o Lula é ficha suja, porque ele foi condenado pelo colegiado, condenado em segunda instância. Por conta disso, essa lei que o próprio Lula, ele aprovou, então, em 2010, quando ele era presidente, ele sancionou essa lei, e aí o Lula está enquadrado, portanto, está fora das eleições. Tanto é, Adalberto, que a chapa do plano B do PT já está formada. É o Haddad e a Manuela. Aliás, já começa, inclusive, a percorrer o Brasil aí, já em uma espécie de caravana aí, já nesse sentido, né? E o PCdoB fechou com o PT, ou seja, a Manuela Dávila vai ser vice ou do Lula ou do Haddad. É claro que, pelo que a gente está vendo aí, provavelmente vai ser o Haddad o candidato, né? Exatamente, vai ser, praticamente martelo batido. Haddad será o candidato a presidente da República pelo PT e a Manuela Dávila do PCdoB será a vice. É claro que eles farão todo o praxe, registrarão a candidatura do Lula até o dia 15 de agosto, e aí, quando for pedido o deferimento dessa candidatura, o Tribunal Superior Eleitoral não deferirá, ou seja, indeferirá, ele não será candidato por conta dele estar sendo ficha suja por conta dessa lei da ficha limpa. Então Lula não será candidato, será Haddad e Manuela Dávila nessa chapa PT, PCdoB e ainda o PROS. E nessa chapa PT, PCdoB, claro, o apoio do atual governador do estado aqui, Flávio Dino. Então, o que acontece? Com isso, o PCdoB formando essa chapa mesmo com o PT, porque até então o PCdoB tinha candidatura própria da Alberta presidente, era Manuela. E aí o Flávio aqui no Maranhão, claro que apoiaria o candidato do PCdoB, que era Manuela. Mas como fechada a questão entre PT e PCdoB, é claro que o palanque do Flávio Dino aqui no Maranhão será para o candidato do Lula, portanto, o Haddad e a Manuela, que é do seu próprio partido. Então, no Maranhão, nós teremos o palanque já definido, o palanque do PT e do Lula, que será o Flávio Dino aqui apoiando essa chapa PT-PCdoB para presidente da República, Adalberto. Vamos falar agora da candidata Rosiana Sarney. Ela pela quinta vez ela é candidata e ela afirmou agora que está sofrendo preconceito, John. Por conta de quê? Bom, a ex-governadora e pré-candidata novamente ao governo, Rosiana Sarney, ela deu uma entrevista à revista de circulação nacional, à Época, chamada Época, a revista, e aí ela disse o seguinte, Adalberto, ela foi perguntada pelo repórter que está aqui no Maranhão, em São Luís, fazendo reportagem sobre as eleições, e aí ela foi questionada sobre a sua candidatura, ela que já foi 4 vezes governadora do Maranhão e concorre ao 5º mandato. E ela disse, Adalberto, que as críticas que ela sofre, do grupo que faz oposição a ela, é por conta dela ser nordestina, dela ser mulher e ter o sobrenome Sarney no nome dela. Então, a Rosiana fez essa espécie aí de desabafo, dizendo que a obrigação de ganhar a eleição deste ano é de quem está no governo, é do Flávio Dino, não é dela. E que ela, então, repudia esse preconceito, segundo ela, que tem contra ela e contra a família dela, por conta dela. É aquele mesmo discurso que ela já fez antes, de vitimização relacionada às eleições. Quando no auge aqui da questão de Pedrinhas, no auge da crise da segurança, ela disse que sofria preconceito por ser mulher, por ter o nome Sarney e por ser nordestina. E ela leva novamente esse discurso para rebater
as críticas em relação a ela, em relação também à família Sarney e o Grupo Sarney aqui no Maranhão. Obrigado, John. Um ótimo dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7h39. Nós vamos para o intervalo. Na volta tem Laércio Júnior destacando o esporte para você. Já já voltamos com o Bom Dia Maranhão. São 7h43 de volta. Bom Dia Maranhão aqui pela TV Difusora. Olha, uma audiência pública vai discutir hoje a reforma e ampliação do Hospital da Criança aqui na capital maranhense. O repórter Eduardo Eliceira tem mais informações, está de volta aqui no Bom Dia. Eduardo. A audiência pública está prevista para acontecer na manhã desta terça-feira, tendo início por volta de 9 horas da manhã, aqui no prédio do Hospital da Criança, que fica na Avenida dos Franceses. Para verificar essa audiência pública de conciliação, discutir também o cumprimento de sentença judicial que determinou ao município proceder à reforma e ampliação da unidade de saúde infantil. Na ocasião, farão uma visita às instalações do hospital, que, segundo a Prefeitura de São Luís, já está com as obras da recepção, incluindo o setor de triagem, 2 consultórios e banheiros desta área já concluídos. A audiência será presidida pelo juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da Comarca da Ilha, o juiz Douglas de Melo Martins, e contará com a participação, além de representantes da Prefeitura de São Luís, também do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública Estadual, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Estadual de Infraestrutura e Superintendência de Vigilância Sanitária. A visita, como eu disse, acontece às 9 horas da manhã com a realização dessa audiência pública e também onde serão repassadas todas essas informações. Eduardo Eliceira para o Bom Dia Maranhão. Agora vamos falar de esporte. Bom dia, Laércio. Vamos começar falando do Moto Clube. E aí, que novidade você tem? Novidade importante do Moto, que no ano que vem tem a Copa do Nordeste, vai voltar, vai participar como campeão estadual, tem Copa do Brasil, tem a Série D com o desafio, que é voltar para a elite do futebol brasileiro, pelo menos ali na Série C, o Moto no mínimo, como o grande time que é, tem que estar por lá, e a tentativa do bicampeonato maranhense. O Moto é o atual campeão estadual. E o Moto confirmou o acerto com o técnico Rui Scarpino para a próxima temporada. Desde que deixou o Moto em 2017, o Rui teve uma passagem sem sucesso pelo Altos do Piauí, lá no Campeonato Piauiense. Aliás, ele deixou o Moto em 2016 no final, onde ficou por apenas 8 jogos. No mesmo ano, acertou com o MAC e levou o quadricolor até a quarta de final da Série D do Campeonato Brasileiro, onde foi eliminado pelo Operário, que conquistaria o título da competição naquele ano. E esse ano, em 2018, o Rui começou a temporada no Sertãozinho, onde ficou por 9 jogos antes da chegada lá ao Campinense da Paraíba em fevereiro. No Clube da Paraíba ele foi vice-campeão estadual e novamente chegou até as quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro, onde foi eliminado pelo Ferroviário, que conquistou o título da competição. O acerto com o Moto estava sendo negociado há 2 semanas. No último sábado, o treinador chegou em São Luís e finalizou o acerto com a diretoria para selar o retorno ao Papão. E além do Rui Scarpino, Adalberto Melo, tem outra novidade importante no time do Motoclube, que é o encaminhado acerto com o volante Felipe Dias. Felipe Dias foi capitão do time campeão estadual no ano de 2016. E ele jogou no Moto até o fim do ano passado, se transferiu em virtude de problemas com salários atrasados para o Sertãozinho, onde jogou o Campeonato Paulista. Lá foram 12 jogos e 2 gols marcados. Além do Moto, Felipe já jogou no Tombense de Minas Gerais e foi revelado pelo Flamengo do Rio de Janeiro. Felipe, inclusive, foi campeão da Copa São Paulo de 2011 pelo rubro-negro carioca e foi dele o gol do título naquela oportunidade. O acerto ainda não é oficial, mas o próprio jogador procurou a diretoria e quer voltar para o Papão. A apresentação do Moto deve acontecer no dia 1º de dezembro e, a exemplo do ano passado, a pré-temporada será no interior do estado, né? Modificações importantes no time do Motoclube, 2 nomes de peso, o Rui, que além de ex-goleiro do Moto, é torcedor declarado do Moto, ele aceita qualquer negócio para dirigir o Papão, tanto que assume mais um grande desafio, e o Felipe Dias, que é um jogador bastante identificado com a torcida rubro-negra. Verdade, boas notícias. Agora, e o Sampaio, em volta a campo agora sexta-feira, está na hora de dar aquela virada, vai começar o segundo turno, ânimo novo, principalmente nesse jogo. Qual é a importância estratégica dessa partida para o Sampaio, hein, Laércio? É fundamental, Adalberto, fundamental também que o time tenha tranquilidade.
É isso que está faltando para o time do Sampaio Corrêa. O Sampaio volta a campo na sexta-feira, fora de casa, contra o Coritiba. Será o início do retorno para o Sampaio. O Sampaio venceu os paranaenses em casa, mas agora as equipes estão em situações opostas. O Sampaio está na penúltima colocação com 16 pontos e o Coritiba em 8º com 28. A 2 pontos da zona de classificação para a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. Para o jogo, o Sampaio Corrêa volta a ter desfalques importantes. O Marcelo recebeu o 3º cartão amarelo e não joga. O Wellington Rato continua entregue à DM. O mesmo acontece com o James. Em compensação, os 2 laterais titulares voltam. O Alisson e o Bruno Moura. Eles retornam após se recuperarem de lesões. Outra novidade deve ser a estreia dos outros reforços. Entre eles, o Jocinei, segundo volante, que não foi nem no banco na última partida. Todos esperavam que pelo menos ele fosse do banco de reservas, e o lateral esquerdo Julinho, que agora está liberado para jogar. A bola rola na sexta-feira, às 9h30 da noite, no estádio Couto Pereira, lá em Curitiba, capital do Paraná, e é um jogo importantíssimo. O Sampaio não pode sequer pensar em perder. O ideal é que vença. Agora, se o Sampaio for entrar com essa pilha de ter que vencer todos os jogos, inclusive uma partida difícil como essa, diante do Coritiba jogando fora de casa, a tendência é continuar trazendo não só um resultado ruim, mas derrotas, né? É importante pensar que um empate lá não é um mau negócio, não. Mesmo o Sampaio pulando para 17, continua mal na tabela sim, mas traz um pontinho. O importante agora é somar pontos em partidas importantes como essa. Hoje tem rodada da Série B? Hoje tem rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Começa hoje o segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro e 2 jogos abrem esse segundo turno da competição, hein? São 2 partidas importantes. Em Florianópolis, o Avaí enfrenta o Vila Nova. É um confronto direto pelo G4. O Vila está em terceiro com 30 pontos e o Avaí, com 1 ponto a menos, tem 29, está na 7ª colocação. A bola vai rolar às 7h15 da noite. O outro duelo da noite será em Belém do Pará, para as equipes do Paysandu e da Ponte Preta. Esse jogo vai acontecer às 9h30 na Curuzu. Paysandu e Ponte Preta, quem vencer esse duelo vai se aproximar do G4 e é importante acompanhar. E o Rally dos Sertões 2018 começa no dia 18 de agosto e tem um maranhense que já é um veterano na competição, mas que esse ano irá viver uma nova sensação. Confira os detalhes. Fábio Cadastro chega à sua 7ª participação no maior rally do país e um dos maiores do mundo, o Rally dos Sertões. O maranhense já foi vice-campeão na categoria Carros Production TR4 nos Sertões de 2016. Agora vai realizar o sonho de estrear em 2 categorias de motos, a Moto CRF 230 e na categoria Brasil, que são motos nacionais até 300 cilindradas. E assim como o tema da competição deste ano, 26º Rally dos Sertões de volta às origens, Fábio Cadastro também retorna à sua essência. Foi na categoria motos que começou a paixão dele por velocidade. E ele vem realizando vários treinamentos, tanto em São Luís quanto em Barreirinhas, analisando os obstáculos e as dificuldades e principalmente reencontrando a melhor forma de pilotar, para quem sabe voltar a subir ao pódio no Rally dos Sertões, hein? É torcer pelo piloto Fábio Cadastro, da equipe Cadastro Racing. Ele participa de competições desde 1991. Portanto, experiência não vai faltar. Desafio, né? Já é coisa de maluco. Com 4 rodas, imagina com 2, né? E o Fábio Cadastro está preparado, tenho certeza que vai representar muito bem o nosso estado. Marcelo Medeiros é outro piloto que sempre participa do Rally dos Sertões. O Rally dos Sertões que é um Dakar disfarçado, né? Mas é bem interessante. Vamos aguardar que o Maranhão possa ter sucesso, Adalberto. Valeu, Laércio, tudo de bom. Um abraço. São 7h mais 51. O Bom Dia Maranhão termina agora. Outras notícias do nosso portal MA10, hein? Para você ficar atualizado o dia inteiro, vá lá no nosso portal MA10 e atualize as principais informações do dia. Amanhã a gente se encontra às 7 da manhã. Vamos falar, entre outros assuntos, sobre a Semana do Advogado. Amanhã, palestras importantes acontecendo, programação que se estende durante toda a semana. A gente se encontra amanhã às 7 no Bom Dia Maranhão. Até lá.